Bom dia, meus amados irmãos, mais uma vez. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dizer também às pessoas que nos acompanham no Face que você seja muito bem-vindo. Que nos acompanha também no YouTube, depois ouvindo as mensagens, nós também oramos pela sua vida. E que bom que você está durante esse tempo também conosco, ouvindo a palavra de Deus. Este é o último domingo do mês de maio e também estamos chegando ao final da nossa série de mensagens que eu chamei de Os Conflitos e as Escolhas dos Pacificadores. Escolher é sempre um ato intencional que traz consequências para a nossa vida. Os nossos relacionamentos eles mudam o tempo todo, e toda mudança nos desafia a adaptações. Por isso que saber lidar com os conflitos é uma habilidade de altíssima significação, ou significativo, aliás, para o trabalho, para a família. É uma das habilidades sociais que está em alta em todos os relacionamentos. Primeiro, porque os conflitos são inevitáveis. Eles vão acontecer. Eles acontecem por causa das diferenças. Nós somos muito diferentes na nossa cultura, em nossos valores, nos costumes, nos gostos, né? Na nossa maneira de pensar, na nossa história. Somos muito diferentes. O problema é que nós achamos que toda diferença tem a ver com erro. E aí nós queremos competir ou impor sobre o outro a nossa maneira de ver, de pensar e de agir. Conflitos, elas podem acontecer por estas diferenças. E diante de um conflito, eu posso reagir de uma maneira bíblica, que nós chamamos da escolha do pacificador, ou eu posso reagir a um conflito de uma maneira pecaminosa. Aí acontece o erro. Eu posso agredir, eu posso atacar, eu posso me isolar, eu posso punir pelo silêncio, mas também posso punir pelas palavras, pelas reclamações. E estes conflitos podem mudar ao ponto de o meu lar, o meu trabalho, a igreja, o ministério se tornar um lugar hostil, onde nada nasce. Posso transformar a minha casa num grande tribunal, o tempo todo buscando quem está errado. E quando eu transformo minha casa num tribunal, nada de bom nasce. Eu assumo o lugar do acusador. Todas as vezes que eu julgo, assumo o lugar de Deus. E todas as vezes que eu assumo o lugar de Deus, eu me torno um diabolos, ou seja, um acusador. E isto torna os relacionamentos muito hostis. E eu também posso ter conflitos que vêm por conta das interpretações, ou seja, elas têm a ver com a maneira como eu entendo, como eu compreendi, o que eu entendi. A nossa arena, tanto de homens ou de mulheres, ela tinha este objetivo de perceber como nós interpretamos as maneiras de muitos diferentes do que às vezes nós achamos que é. Uma simples palavra, como por exemplo, foi engraçado, né? As frases que os homens falam, as frases que os homens costumam dizer é: você não me dá atenção. Uma palavra que um homem, como a mulher entende isso? Foi muito legal ouvir como as mulheres entendem esta expressão, né? Eu não vou responder agora porque você faltou mesmo, perdeu, né? Mas é muito diferente do que um homem quer dizer. Do mesmo jeito, quando uma mulher diz você não me escuta, também tem o seu significado nesta. E nós interpretamos de maneiras diferentes e ali vem os conflitos de interpretação. Talvez você esteja se perguntando e dizendo: pastor, eu ouvi as mensagens,
eu entendi, estou tentando colocar em prática, às vezes dá certo, outras vezes não, mas quando as coisas não mudam, quando é o tempo, será que eu tenho que desistir? Qual é o próximo passo se eu percebo que na minha casa as coisas não estão mudando? Se eu vejo que meu casamento continua muito distante, muito hostil, se eu vejo que na minha igreja eu não sinto acolhimento, parece que eu não pertenço, se no meu ministério as coisas estão tão complicadas, o que eu vou fazer? Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema como saber quando é tempo de buscar ajuda. Porque sim, o próximo passo é buscar ajuda. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 18, versículo 17. Queria que você lesse comigo, por favor. O versículo chave desta mensagem diz: o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Ou seja, há coisas que eu posso compreender que estou certo, eu estou correto, mas quando eu me sujeito à avaliação de uma outra pessoa, ou ao olhar de um outro, eu posso perceber coisas que eu não estou vendo. Por isso nós precisamos de ajuda. Quando então é o momento de pedir ajuda? Primeira delas, complete no seu esboço: após várias tentativas frustradas de buscar a paz e o outro nega a existência do problema, é um momento de você buscar ajuda. Depois de várias tentativas frustradas, lembre-se, por favor, buscar ajuda sem você fazer tentativas primeiros é você dar ao outro uma responsabilidade que corresponde a você. Não deve ser o primeiro passo. Buscar ajuda sem você expressar e dizer qual é o problema para um outro, o outro pode se sentir completamente traído, porque você nunca trouxe o problema à tona. Você está buscando e você vai estar, na verdade, piorar a situação se primeiramente você não tentar resolver isto, você e esta pessoa. Por isso que buscar ajuda é depois de várias tentativas. Que tentativas são essas, pastor? Eu quero descrever pelo menos 4 delas. Que tipo de tentativas deve ter acontecido antes? Está ali na projeção. Depois de ter planejado cuidadosamente e compartilhado suas dores, angústias e preocupações sempre na primeira pessoa. Não dizendo, você fez isto, você fez aquilo. Lembre-se, eu vou falar, eu me senti assim. Eu estou pensando dessa maneira. Você precisa primeiramente revelar o seu coração. Que outra tentativa? Depois de ter buscado pelo caminho de paz, evitado a tentação de jogar a culpa no outro, bem como de atacar o outro. Ou seja, quando você trouxe o problema e o conflito, você não fez num tom de ataque, apenas responsabilizando o outro. Você revelou o teu coração sem esse tom belagerante, briguento, de dizer você e você. Não, eu falei de uma maneira diferente. Terceiro, buscar ajuda depois de ter percorrido o caminho da confissão, assumindo sua responsabilidade no conflito. Ou seja, você não teve dificuldade de assumir qual é a sua responsabilidade dentro desse conflito. Porque às vezes nós não queremos assumir, nós colocamos isto num outro. E como nós somos pecadores, provavelmente você tem responsabilidade sim nesse conflito. Alguns homens e mulheres dizem, mas eu não fiz nada.
Aí o outro vai dizer: esse é o problema, você nunca faz nada, né? Então, os erros não acontecem só por coisas que eu fiz, mas também por coisas que eu não fiz. Às vezes a sua responsabilidade é a omissão, e isto sim é um problema. Então, qual outra tentativa antes? Depois de ter sido específico a respeito das suas preocupações, apontando as consequências que ambos poderão enfrentar se não trabalharem juntos para melhorar os seus relacionamentos. Depois de ter sido específico, apontado as consequências, e o outro não se move: eu vou desistir? Não. Vou sair de casa? Não. Vou pedir divórcio? Não. Eu vou mudar de igreja? Não. Vou abandonar o ministério? Também não. Você precisa de ajuda. Ali vem o processo de ajudas. Sabe por quê? Porque nós todos temos pontos cegos, hábitos, coisas difíceis de perceber e mudar. Talvez um conselheiro imparcial possa ajudar você a enxergar as suas contribuições para o problema. De forma mais clara, ele pode trazer coisas que você não percebe. Por isso, o seu conselheiro precisa ser uma pessoa, ou precisam ser pessoas reconhecidamente sábias e com entendimento na palavra e nos assuntos dos conflitos envolvidos. Você tem que buscar alguém que seja reconhecidamente sábio, que domine a palavra e que entenda daquilo que você estará falando. Assim diz Provérbios: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Muitos homens resistem a pedir ajuda. Eu lembro que quando não tinha GPS, a Sueli o tempo todo falava isso, porque a última coisa que eu queria fazer quando estava perdido era parar e pedir informação. Eu dizia: não, eu vou achar. Aí depois de meia hora eu parava e pedia informação. Por outro lado, depois a gente vai aprendendo a dizer: pois eu poderia ter evitado o problema, né? Poderia ter pedido logo cedo a informação. Então nós homens tendemos a não querer pedir ajuda. Entendemos? Outras mulheres já tendem a querer que os outros resolvam coisas que cabem a ela. Então a gente tem que saber o tempo de pedir ajuda. Número 2, eu percebo, quando pedir ajuda, quando eu percebo um declínio contínuo no respeito, afeto ou amor pelo outro. O respeito, o amor e o afeto está vindo ladeira abaixo. É um caminhão de 5 toneladas descendo sem freio numa ladeira. E está nesse caminhão o meu amor, o respeito e o afeto. Só está descendo. Eu digo para você, você precisa pedir ajuda. Provérbios vai dizer: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Melhor é comer pão duro do que banquetes. Comer pão duro onde há paz do que banquetes onde há só brigas. Então isto vai tirando as forças espirituais, emocionais, de relacionamento, vai se tornando um lugar que adoece. E aqui você precisa reconhecer que é tempo de pedir ajuda. Os seus conselheiros, irmãos, precisam ser pessoas reconhecidamente pacientes e com habilidade para a resolução de conflitos. Nem todas as pessoas são pacientes para lidar com os conflitos.
né? Tem gente que você vai pedir um conselho, ela já diz: por que você não larga? Eu por muito menos já teria largado. Sai. Ou o marido vai dizer assim, você vai contar que o chefe fez aquilo: sai desse trabalho, já falei para você, né? Larga tudo de uma vez, né? A solução, na verdade, não tem com a resolução de conflito, é sempre um caminho de fuga, de escape, de evitar. E você já aprendeu? Não. Alguns são evitativos, outros são confrontativos, mas existe a possibilidade de resolver os conflitos. Tem gente que vive colecionando emprego, e de todos eles saiu por motivos de conflitos. E aí você vai viver até quando assim? Tem pessoas que saíram de igreja e já visitaram todas as igrejas da cidade, por causa de conflitos. A pergunta é: até quando você vai ficar na fuga dos conflitos? Tem gente que, como Chico Anísio, 9 casamentos, né? Quando ele tinha 9 casamentos. Fábio Júnior continua até hoje, buscando alma gêmea, 2 amantes, uns irmãos. Está lá, não vai conseguir nunca. Porque você vai perceber que as relações trazem conflitos. E ali você precisa, às vezes, você pode estar buscando conselheiros que favoreçam você, que falem o que você quer ouvir. É igual uma pessoa que chega para o médico, e o médico diz uma verdade, e você diz assim: grosso, não gostei. Não gostei por quê? Eu lembro uma vez, a Sueli não gostou desse médico, eu amei. 3 meses, o Nicolas não dormia, tinha cólica. Pensa num menino que, meu Deus do céu, dormia 1 hora. Eu acho que dormia 1 hora só, não é possível. Eu chegava na igreja, parecia um zumbi, eu não dormia de noite, de dia, né? E uma vez a gente tinha o nosso médico, ele era... Aí a criança, aí ele não conseguia, 4º mês ele não dormia de noite, acordava umas 3 ou 4 vezes. Aí a Sueli disse para o médico assim: doutor, não tem um calmante para dar para esse menino? Não aguento mais, eu quero dormir. Aí ele falou assim: mas por que ele acorda? Não, porque ele acorda para mamar. Aí ele disse: mas por que ele acorda para mamar? Porque ele está com fome. Aí ele disse assim: a senhora acorda para comer? Eu falei assim: não. Então por que o neném tem que comer, acordar para mamar? Aí eu falei assim: não precisa não. Eu falei assim: não, é manhã da criança. Aí eu falei: agora sim, né? Sério, doutor? Não. Aí eu falei assim: ele acorda porque ele já aprendeu a acordar. Aí eu falei assim: então tá. De noite, o Nicolas acordou chorando. E aí eu tranquei a porta para a Sueli não sair. Não sair, não vai. Não, vou deixar aqui, eu vou cuidar. Não vai dar mamar não. E eu lembro que eu falei para o Nicolas: dorme, menino. Falei mesmo. Aí ele ficava: dormiu, nunca mais chorou. Maravilha. Revelação médico de Deus. Levei até uma Bíblia para ele, pra você ter uma ideia. Levei, parece o Senhor, poxa vida. E ela falou assim: médico insensível, não gostei. Mentira, depois a gente voltou várias vezes e eles nos ajudam muito a lidar com a questão do pai de primeira viagem. Tudo é um mistério, a criança chora. Gente, se você soubesse que uma criança manipuladora por natureza, só Jesus. Misericórdia. Quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando. Vai dizer: misericórdia, pastor. Tem alguns homens dizendo: pastor, qual é o nome desse médico? Mas é verdade. Você precisa de conselheiros sábios. Você precisa de gente que tenha paciência, que possa ouvir. A palavra de Deus vai dizer assim: é melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca disensião, mas quem é paciente acalma a discussão. Acalma a discussão. Então, saber em quem e com quem você está se aconselhando pode aumentar às vezes o conflito e causar mais dano se você procurar alguém que não tem os requisitos sábios de você ser um bom conselheiro. Terceiro ponto, para perceber quando eu preciso buscar ajuda: minhas conversas estão ficando cada vez mais superficiais e ferinas, machucam.
estão machucando. Eu preciso de ajuda quando percebo que as conversas, elas estão se tornando ou superficiais, ou elas estão machucando. Eu vou precisar de ajuda. Provérbios também vai dizer: a boca do justo é a fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissenção, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios do que tem discernimento, mas a vara é para as costas daqueles que não têm juízo. A boca vai revelar o estado de um coração. Por vezes eu posso dizer: eu não estou brigando, mas de repente o meu casamento, a conversa com meus filhos ou na igreja é tão superficial que eu estou no nível básico de diálogo. Eu falo para as pessoas que eu atendo que existem 5 níveis de comunicação. O primeiro é quando eu me comunico com clichês. Eu faço isso com o porteiro, eu faço isso com pessoas que não conheço. Tudo bem? Bom dia. Como foi? Tudo bem? Tudo. Como que você está? Joia. É o monossilábico. Tem casamentos que estão tão mal que eles estão assim. Fala com sua mãe. Conversa com seu pai. Você comprou? Comprei. Pagou? Paguei. Tudo bem? Tudo. O que aconteceu? O que você está perguntando? Começa assim, já está ruim. Há muito tempo está ruim. Isto não existe conexão. O outro nível é o nível de relatos, narrativos, de fatos. Eu só falo coisas. Eu estou narrando coisas. O terceiro nível é o mais inseguro de todos. É quando a gente começa a discutir opiniões. Ninguém se ouve, só discute opinião. O outro só está debatendo para saber. Tudo é um debate. Mas todos nós desejamos falar no 4º e o 5º nível. É quando a gente fala os nossos sentimentos. É quando os meus sentimentos são valorizados. E o 5º nível é quando a minha comunicação move o outro para suprir necessidades. Muitas vezes achamos que nós estamos falando de fatos, brigamos e discutimos opinião, quando na verdade nós estamos querendo comunicar sentimentos e necessidades. Um casamento e uma família, quando está no primeiro nível, ela está precisando de ajuda. Ou porque só fica no terceiro, nunca passa para o 4º. Só existem debates. Esta família, este casamento, estas pessoas precisam de ajuda. Portanto, os seus conselheiros precisam ser pessoas disponíveis a ouvir não apenas as queixas, porque as queixas revelam fatos, mas as intenções do coração. As intenções do coração se concentram nos sentimentos e nas necessidades destas pessoas. Provérbios 25 diz: como águas profundas são os propósitos do coração humano, todavia quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. Então o conselheiro, ele tem que escutar além da queixa. Ele tem que ter a habilidade de não comprar a queixa de primeiro. A queixa é aquilo que a pessoa fala, mas a demanda, o que realmente ela necessita, às vezes não tem nada a ver com o que ela está falando naquele momento. E este conselheiro precisa ter a habilidade de trazer este coração à tona. Em 4º lugar, eu estou precisando de ajuda quando sinto cada vez menos desejos de estar próximo do outro. Quando eu sinto cada vez menos desejo de ficar próximo do outro. É quando o marido prefere trabalhar do que chegar em casa. É quando a mulher fica feliz quando ele vai demorar para chegar em casa, porque senão vai chegar ele e vai estragar tudo. É quando ela pensa, é quando estes filhos preferem estar fora de casa do que estar dentro. É quando eu gosto muito mais do que acontece fora do que acontece no meu lar.
eu não quero estar próximo. Para se apagar o pecado é preciso haver sinceridade e um amor que perdoa. Para se evitar o pecado é preciso obediência e respeito ao Senhor. É uma questão de relação. Os seus conselheiros precisam ser pessoas que não temam confrontar você, dispostos a dizer coisas difíceis, porém necessárias. Por isso que seu conselheiro não pode ser uma mãe, não pode ser um pai, não pode ser seu melhor amigo, não pode ser sua melhor amiga, não pode ser alguém que tem uma relação com você, porque ela te acolhe, ela te entende, mas não te confronta. Precisa ser alguém neutro. Ah, mas eu quero falar com minha mãe é minha amiga. Sim, ela está no lugar de acolher, de mãe, de compreender, de ouvir você. Mas para gerar mudanças, você precisa ouvir alguém que não tenha esse vínculo que impeça de confrontar você. Eu, por exemplo, não posso ser terapeuta dos meus filhos, porque o meu lugar é de pai. Eu não posso ser terapeuta da Sueli, porque o meu lugar é de marido. É igual a um cirurgião, não consegue fazer cirurgia no próprio filho, porque as emoções estão envolvidas e o lugar daquilo ali é outro. Por isso que mãe que diz assim, não, ele vai mudar, mas eu não vou falar nada, pastor, não vou falar nada. Eu falo assim, você se engana, mesmo que você não fale, você vai ver tudo, e tudo isso vai te afetar. Não tem como, você vai se afetar. Você pode nunca falar nada, mas só de ouvir e de ver, você vai ficar diferente dentro desta relação. Por isso que quem casa precisa de casa. Se você ouvir relato de pessoas que mudaram até de cidade, elas vão dizer assim, o meu casamento mudou quando a gente ficou longe de papai e mamãe, porque aí eles tiveram que resolver questões que estão relacionadas ao conflito, à distância. Por isso que o conselheiro tem que ser alguém disposto a dizer coisas difíceis e que confronte. E é ali que trabalhamos. É ali que trabalhamos. Eu gosto de dizer às pessoas que eu atendo que antes de melhorar vai ficar pior. Vai ficar ruim. Porque é igual. As feridas da alma é igual a uma ferida, a gente tem que mexer e dói. E você olha para o enfermeiro e fala assim, miserável, você não está sentindo, parece que a pessoa faz com mais gosto ainda. Está doendo, né? A gente fica bravo. Mas é o processo da cura. Por favor, você precisa de uma mãe, mas ela não pode ser conselheira. Ela pode te aconselhar em questões onde o envolvimento emocional não esteja tão próximo, mas ainda assim, vai ser sempre conselheira, mãe conselheira, nunca uma conselheira primeiro. Lugares de pessoas neutras e emocionalmente não tão envolvidas, é importante dentro desta relação. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. A grande maioria de nós, irmãos, tendemos a buscar conselhos de pessoas que sabemos que concordarão conosco. Evite pessoas que só querem te agradar. A nossa tendência é querer conselheiro que faça uma aliança com a gente. Faça uma aliança. E eu percebo várias pessoas quando elas querem fazer uma aliança, né? E eu já faço claramente, eu digo claramente que eu não posso ter aliança com ninguém. E eu vou falar coisas que talvez você não queira ouvir. Precisa.
Este é um processo saudável para lidar com as nossas coisas. Quinto lugar, quando eu preciso de ajuda, buscar ajuda. Quando eu falo das mesmas questões, sem fazer qualquer progresso para resolvê-los. Isso tem a ver o aconselhamento em várias áreas, não apenas nos relacionamentos. Pode ser numa igreja, pode ser no ministério, pode ser financeiramente, pode ser na sua profissão. Se você percebe em qualquer área na sua vida que você está dando volta, há muito tempo você não sai do lugar, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Porque há coisas que provavelmente você não está percebendo. Você precisa de ajuda. Olha o que vai dizer aqui o texto bíblico. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso resolva a questão antes que surja contenda. Seus conselheiros precisam ser pessoas que não assumam a responsabilidade que pertence a você. Eu quero que você fale isso em primeira pessoa. Meus conselheiros precisam ser pessoas que não assumam a minha responsabilidade. Por quê? Porque senão eu vou infantilizar gente. Eu vou tutelar pessoas. A tutela é importante na fase infantil. Crianças, elas não conseguem fazer muitas coisas por elas mesmas. Até elas ficarem adultas, eu tenho que fazer. Mas eu posso estar tutelando um filho? Sim. Eu conheço mães que têm criança de 12 anos, ela fica cortando a carninha para ele. Vou cortar a carninha para ele. E aí depois aquele homem de 12 anos, quando fizer 25, está mimado. E a mulher começa a namorar, fala assim, não quero filho não agora, pastor. Quero ter filho daqui a 5 anos. Quero saber desse homem não. Não quero, mimizento. Né? A tutela. Existem mulheres que estão o tempo todo querendo ser tuteladas? Sim. Elas querem jogar no marido, cuida de mim, me ame, me faça sentir, significa que eu tenho valor. E aí o homem está dizendo, não dá para aguentar mais isso, não suporto mais isso, cuide de você. Vai fazer terapia, vai conversar com o conselheiro, lide com as suas coisas, mas o tempo todo eu tratando você como filho, eu também não, estou cansado, eu quero lidar com as minhas coisas. E estas coisas, às vezes, elas se distanciam. Eu já disse para minha esposa que eu louvo a Deus pela vida dela, que ela nunca me permitiu me infantilizar, mesmo quando eu queria. Às vezes eu queria colo, e eu recebia vira homem, aí eu ficava, meu Deus do céu, né? Rapaz, eu vinha buscando o colo e recebia uma corda, né? Você é homem, e eu ficava assim, nossa, né? Mas hoje eu amo porque me tornei um homem de verdade. Eu não casei como um homem, eu era muito infantilizado, eu queria uma mãe, não uma esposa. E eu já conversei com pessoas que foram bênçãos na minha vida, porque elas sempre se recusaram a me tutelar. Um conselheiro sábio não é aquele conselheiro que resolve o problema da pessoa. É o conselheiro que aponta o lugar, mas que ele diz, isto é você que tem que fazer. Tem que fazer. A maioria, muitas vezes, das pessoas, a gente quer que os outros resolvam as nossas coisas. Então nós precisamos de ajuda, mas precisa ser alguém que não assuma o nosso lugar, o nosso protagonismo. Muitos não querem pedir ajuda, porque temem às vezes se expor, porque acreditam que nada vai mudar, porque muitas vezes elas preferem às vezes manter a imagem. As pessoas ficam, o que a pessoa vai pensar de mim? O que ela vai achar do que eu sou? Não tem mais jeito. Ou porque elas começam a não querer lidar com as questões que estão atrapalhando, o orgulho toma conta, e enquanto isto as relações vão adoecendo, vai adoecendo.
uma vez, alguns anos atrás, foi muito importante eu ler. Eu estava lendo uma série de mensagens do pastor Rick Warren, que ele transcreveu. Era uma série que falava de família. E eu lendo, me impactou o testemunho dele e me fez buscar ajuda num momento muito difícil de relação conjugal. Ele disse que quando no início do casamento estava perto de separar. E nos Estados Unidos é muito comum a ideia de conselheiros bíblicos, que são terapeutas bíblicos, e você paga. E ele diz assim: eu estava tão duro, não tinha nem dinheiro, mas mesmo assim eu fui fazer terapia de casal e paguei no cartão de crédito, não tinha. E ele diz assim: a Mastercard salvou meu casamento. E eu começando a dizer assim: caramba, né? Não sou eu só, né? Eu preciso buscar ajuda, eu preciso de alguém. Eu falo para as pessoas: pastor, quando é o tempo de desistir? Eu digo: depois de você ter certeza que você tentou de tudo. Elas dizem: eu tenho certeza. Eu falo assim: você já buscou ajuda? Eu falo assim: não, então você não tentou tudo. Você só tentou de tudo se você buscou ajuda. E se você se entregou, porque você pode buscar ajuda e não se entregar. Você apenas está buscando ajuda para dizer: já tentei tudo, viu? Mas você já decidiu que não tem jeito. Isso não é honesto, não é sincero. As pessoas precisam buscar ajuda quando elas percebem que não estão fazendo progresso. Sexto lugar, eu preciso buscar ajuda quando eu discuto frequentemente e com profunda ira. Quando eu estou discutindo frequentemente e com profunda ira. E quando eu falo isso, eu falo às vezes que esta ira pode chegar a agressões físicas. E você pode pensar que quando a gente fala de agressões físicas, você pode pensar nos homens que estão batendo. E eu quero te dizer que tem muitas mulheres batendo nos homens. E a gente acha isso engraçado, mas não é. Não é engraçado. Eu, na minha posição política ou socioterapêutica, se você prefere, eu não concordo com a delegacia das mulheres. Não pelo alvo delas, porque eu acho que deveria ser delegacia da família e não das mulheres. Deveria ser delegacia da família, porque existem abusos que muitos homens também estão sofrendo. E que se eles forem hoje numa delegacia dizer o que está acontecendo, eles seriam profundamente ridicularizados. Ridicularizados. Nós vivemos muitas questões que envolvem o machismo, que afeta muitas mulheres, e eu não nego isso. Mas também existem muitos machismos que afetam os homens. Os homens não têm lugar para falar das suas dores, a não ser numa mesa de bar, bêbado, aí o pessoal permite ele falar do seu sofrimento. Mas isso está mudando. O CR dos homens está aí, e você precisa ver esses homens falando das suas angústias e dores. Mas eu estou falando de uma sociedade que se organiza. Entendo a relevância, o feminicídio, a violência contra a mulher. Em termos numéricos, isto é absurdo, e compreendo a função e a importância hoje da delegacia da mulher, mas acredito que ela seja incompleta. Como terapeuta familiar, quem estuda relacionamentos, percebo quanto sim existem muitos abusos relacionados a homens, e que é necessário também lidar com estas questões. A violência, a ira, quando estas coisas estão acontecendo, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Então, quando você percebe que a violência verbal, a violência emocional e a violência física é o mais comum nos seus relacionamentos, você precisa de ajuda. Seus conselheiros precisam ser pessoas éticas, prudentes quanto ao trato e tato dos conflitos.
Me refiro ética no sentido de que haja contratos sigilosos. Garantia de que isto será tratado dentro de um ambiente seguro. Num lugar onde você não será exposto, onde não será quebrado o contrato de sigilo. E isto precisa ser claro e combinado. A isto também eu chamo de trato e tato. Muitas pessoas deixaram de buscar ajudas porque muitas vezes se expuseram e estas coisas acabaram se tornando conhecidas de muitos lugares. Por isso que Provérbios vai dizer: quem muito fala, trai a confiança. Mas quem merece confiança, guarda o segredo. Sem diretrizes a nação cai. Cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Muitos conselheiros. É num aconselhamento, no ouvir, no de fato você querer ouvir, que você pode encontrar um caminho de restauração. 7º lugar, eu preciso de ajuda quando eu passo longos períodos de ressentimentos. Quando eu passo longos períodos de ressentimentos. Você não fala com o seu marido durante 1 mês, 2 meses, semanas que você não olha, você não conversa. Quando você vive isto, você precisa de ajuda, porque tudo pode estar adoecendo. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. As mágoas criam muros e é necessário buscar ajuda. Você precisa desta ajuda. Seus conselheiros precisam ser pessoas cheias de esperança e fé no sobrenatural de Deus. Porque todo aconselhamento, irmãos, é uma forma de batalha espiritual. Você estará lutando contra ídolos e influências mundanas que ameaçam destruir relacionamentos familiares ou a sua vida conjugal. Portanto, é sábio procurar pessoas discretas e espiritualmente maduras, que respeitarão suas confidências e apoiarão vocês regularmente em oração e em encorajamento afetuoso, porque num aconselhamento se trava batalhas profundas espiritualmente. Há lutas espirituais, você não tem ideia. As lutas espirituais que a nossa equipe trava quando vai ensinar um Pais para toda a vida, ou quando vai ministrar um casado para sempre. As batalhas espirituais que a gente tem tido nos últimos eventos do Nós, você não tem ideia. Nos encontros dos homens, das mulheres, dos aconselhamentos, são profundas batalhas espirituais, porque a mente, diante da confrontação de uma verdade, verdadeiros sofismas, pensamentos e fortalezas são combatidas por meio do poder de Deus. Por isso você precisa de conselheiros que creiam na esperança e no sobrenatural de Deus. Em último lugar, você precisa de ajuda, buscar ajuda quando você se sente atraído por outra pessoa que não é o seu cônjuge. Você se sente atraído. Olha o que vai dizer Provérbios 5, 1 ao 4. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os seus ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso. Os seus lábios guardarão o conhecimento, pois os lábios da mulher imoral ou da mulher adúltera destilam mel. Sua voz é mais suave do que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiado como uma espada de 2 gumes. O fel,
Quando você limpa peixe, ela tem uma membrana que tem um ácido, que quando você não tira direito, amarga toda a carne. Não dá para comer, você tem que jogar fora, né? É aquilo que nós chamamos de bilis no ser humano. Ela amarga completamente. E se algum dia você já teve azia, você sabe o que eu estou querendo dizer, que aqui é fel. O negócio é ruim demais. Fala aqui entre nós. É isto que a Bíblia chama de fel, é amargo. Os lábios da mulher adúltera, elas sabem mel, mas o seu fim é amargo como o fel. Destrói. É isso que está dizendo. Se você está percebendo e acreditando e sendo atraído para fora de uma aliança do casamento, para longe de Deus, você precisa de ajuda. Seus conselheiros precisam ser pessoas com autoridade espiritual, as quais você ouvirá. Você ouvirá. O coração de quem tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Você precisa de pessoas sábias. Este é o caminho de pessoas que precisam de ajuda. Ao mesmo tempo, todas estas expressões de quando você precisa de ajuda, elas podem ser também uma maneira de você avaliar o seu casamento e a sua família. Se há saúde ou não há saúde. Pastor, como vou buscar ajuda? Primeiro comece orando. Comece diante de Deus, percebendo que você tem que expor a sua mente diante das coisas de Deus. Você precisará vencer o seu orgulho e se humilhar dizendo: eu não quero mais viver nas condições que eu estou. Você precisará ser paciente, porque mesmo que você acompanhe, há problemas que levaram anos, e não será uma conversinha que vai resolvê-los. Não será uma meia hora de aconselhamento, ou uma sessão de terapia, ou uma orientação, ou 12 encontros de um curso que resolverão todas as questões da sua vida. Leva tempo. Leva tempo. Eu lembro que eu busquei ajuda quando as coisas não estavam bem. Eu li muitos livros, eu me reuni com pastores que me aconselharam, eu fiz cursos, eu participei de retiros, eu investi muitos recursos para isso. E este é um caminho lento, mas que quando você percebe, pastor, você está dizendo que todo mundo tem que fazer terapia? Não estou falando disso. Eu tenho um sonho, irmãos, para a nossa igreja, de equipar conselheiros nesta igreja. Eu os projeto nos próximos anos é que nós treinemos homens e mulheres habilitados para aconselhar, porque nós vamos viver uma sociedade cada vez mais adoecida, que precisarão de gente habilitada. Futuramente haverão projetos de conselheiros, primeiro buscando o treinamento e o preparo, retiros que nos ajudem, cursos que nos ajudem. A nossa igreja precisa se preparar para o tempo que está vivendo, que está acontecendo. Mas não desista. Eu posso buscar um terapeuta cristão? Sim. Você talvez precise ver se tem alguém idôneo, porque também isto é delicado. Eu não aconselharia a qualquer pessoa, não aconselharia, porque eu conheço pessoas que às vezes podem orientar e não te fará bem, que tem outros pressupostos de valores e crenças. Por isso que seguir estes princípios de quando eu preciso de ajuda e de quem eu devo buscar é muito importante. Eu lhes confesso que eu não poderia atender todos os que precisassem. Os nossos tempos são limitados.
mas a gente pode orientar você, onde você pode buscar ajuda.